ele é o maior inimigo do excelente. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre a necessidade da gente ter coragem para seguir em frente. Tem um livro chamado, se não me engano, Transformando Suor em Ouro, Lágrima em Ouro, sei lá, do Bernardinho, que ele fala como a seleção masculina de vôlei conseguiu estar nas 4 últimas finais de Olimpíada e ganhar 2 delas. Ele fala como eles, mesmo sendo menores, mesmo eles não tendo a capacidade que os outros tinham, chegavam sempre. E ele no livro ele fala exatamente esta frase: porque eles faziam o que mais ninguém fazia. Meu irmão, se você quer ter um resultado que ninguém tem, faça algo que ninguém faz. Se a sua vida espiritual está estagnada, faça coisas que os outros não fazem. Vá além. Tome atitudes para que você possa, diante do Senhor, despertar, crescer, ser avivado. Tenha experiências pessoais com o Senhor. Nós temos nesses 40 dias feito coisas que a maior parte das pessoas não tem feito. Ou seja, nós teremos resultados diferentes na vida da gente. Agora, não tenha medo do sobrenatural, não tenha medo daquilo que Deus está gerando para esses dias, não tenha medo do chamado de Deus, não tenha medo efetivamente de crescer com Deus, porque Ele é contigo. Quando você dá um passo na direção de Deus, Ele corre 1 milha na tua direção. Quando o teu coração se inclina para Ele, Ele te abraça e te traz para o propósito dEle. E é isso que nós temos feito. E eu quero, essa noite, falar com você sobre a importância da gente tomar atitude, da gente agir do modo adequado, do modo que o Senhor espera que nós ajamos, para que o sobrenatural esteja sobre a igreja. Porque se a gente tira da igreja esse poder sobrenatural, ela é uma instituição igual às outras. As pessoas deixaram de respeitar a igreja como respeitavam, porque o sobrenatural dia a dia foi sendo subtraído da vida da gente. Nós nos contentamos com a lógica, com a razão, com a palavra do médico, com a palavra do advogado. Nós nos contentamos com aquilo que o homem dá conta e nos esquecemos que há uma instância superior. Esse lugar é no trono de Deus. E o trono de Deus está disponível para tantos quantos creem. Só que às vezes a gente fica tímido. Poxa, pastor, mas sabe, eu não sei o que vai acontecer, eu também não sei. Mas o que eu sei é que a última resposta vem do Todo-Poderoso. Ninguém muda essa realidade, ninguém muda isso. E esse é um tempo da gente se voltar para Deus e realmente almejar, desejar, querer coisas sobrenaturais. É realmente entrar na nuvem de glória, é sair do lugar comum, é sair do que todo mundo fala e ter experiências sobrenaturais com o Todo-Poderoso. E aí de repente você está sentado aí e fala: maravilha, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu posso viver esse sobrenatural? Aí nós vamos no capítulo 24 do Êxodo. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo 24, a partir do versículo número 15. Aparecerá no Data Show ali também. Diz assim a palavra do Senhor: subindo Moisés a um monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Nós te louvamos, Senhor. Eis a tua palavra, Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós, Deus, na noite de hoje, queremos, a semelhança de Moisés, avançar, prosseguir para o que o Senhor tem para nós. Nós desejamos sim, meu Pai, dia após dia, ser envolvidos pela tua presença, dia após dia, desaparecer, para que o Senhor e a sua glória seja vista em nós. Cai sobre a tua igreja essa noite. Faz mais uma vez coisas extraordinárias, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Como nós podemos viver coisas extraordinárias, meus irmãos? Primeiro, ouvindo o chamado do Senhor. Deus está chamando a mim e a você. O verso 16, ele fala assim: e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou a Moisés no meio da nuvem. Gente, durante 6 dias a glória do Senhor estava no cume do monte. E Moisés estava como? Estava só assim: me chama que eu vou, Senhor, me chama que eu vou. Está no aquecimento para subir o monte, porque ele queria estar debaixo da glória, ele queria uma experiência sobrenatural, ele queria aquele mover, ele desejava isso. E o que eu percebo é que a gente às vezes até tem um rompante: eu quero viver a glória de Deus, mas isso passa logo. Durante 6 dias Moisés aguardou ser chamado pelo Senhor. Ele estava lá falando: Senhor, me chama que eu vou, é minha vez, eu quero ver a tua glória, eu quero estar na tua presença, eu quero sair do lugar comum, eu não quero ser como todo mundo que está com medo da tua glória, eu quero entrar na nuvem, eu quero desaparecer para ver o Senhor. E o que eu percebo, meus irmãos, é que muitas vezes a gente não ouve o chamado de Deus. Por quê? Porque se distrai, se dispersa. Nós ouvimos tantas vozes no mundo que nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. As vozes o tempo todo falando algo, e às vezes importante e pertinente para a gente. Nós esquecemos que a voz mais poderosa do mundo é a voz do Senhor. O Salmo 29 fala sobre a voz do Senhor, que despedaça as pedras, que faz parir as costas, que derruba os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. Essa noite o Senhor está chamando você para que você saia desse lugar comum, desse contentamento religioso, dessa coisa, sabe, de fazer só o básico e vá além. Que você consiga, em nome de Jesus, ouvir o chamado do Senhor. Esteja atento. Durante 6 dias Moisés esperou, e ao 7º dia ele ouviu o chamado de Deus e ele foi correndo. Quanto tempo você tem esperado Deus chamar você? Essa noite Ele está te chamando, para que realmente, como nós cantamos aqui, você vá a um nível de intimidade com Ele mais profundo. Que você não se denomine: eu sou membro ali da Igreja Batista em Venda da Cruz. Não, eu sou um homem de Deus ou uma mulher de Deus, eu sou profeta do Senhor, eu sou alguém cujos lábios estão cheios da palavra de Deus, dos louvores ao Todo-Poderoso. Eu estive debaixo da glória do Senhor, eu tive uma experiência transformadora com Ele. Deus está chamando a gente para isso, gente. Sabe, você está lá na fila da perícia do INSS, o cara te dá um número lá, número 18.312, e está você lá sentado, e já passou metade do dia, você está esperando, e parece que não chega nunca, mas quando o cara grita teu número lá, quando aparece naquele negócio, plim, teu número, tu faz o quê? Fica sentado dormindo? Tu pula e sai correndo para ir lá ser atendido. Quando Deus te chama, meu, não fica esperando o outro, não. É com você. Vá, entre na nuvem, tome atitude, se posicione. Não é possível, gente, que a nossa geração vai se encerrar sem que haja um derramamento de Deus sobre nós. Não é possível que nós achemos comum o que tem acontecido nos nossos dias, pragas, pessoas completamente destementes a Deus, gente que não tem temor nenhum, pessoas que fazem tanta coisa e a gente acha normal. Nada disso é normal. Problema, meu irmão, como diz Martin Luther King, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O nosso silêncio fala muito mais, muitas vezes, do que aquilo que a gente tem falado. É tempo de ouvir o chamado do Senhor. Moisés ouviu o chamado do Senhor, tomou atitude. Segundo, para viver o sobrenatural, é preciso ir além da aparência. Olha o verso 17. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. As pessoas, elas temeram, meu irmão. Elas ficaram ali, sabe? Poxa, parece um fogo consumidor. Quem chegar ali não volta. Essa era a ideia do pessoal. Mas Moisés foi além da aparência. Se realmente a glória do Senhor é esse fogo consumidor, eu quero ser consumido. Eu vou subir, eu vou entrar debaixo dessa glória, eu vou experimentar isso, porque é algo sobrenatural. Eu nasci para viver esse momento.
Está percebendo o que move o coração de Moisés? A convicção de que ele nasceu para, naquele momento, experimentar a glória de Deus. A gente nasceu para isso. E sabe por que a gente se frustra dia após dia na nossa caminhada espiritual? É porque Deus chama, a gente não ouve. É porque muitas vezes a gente vive de migalhas da glória de Deus e não da plenitude. A glória de Deus era tão intensa que parecia um fogo consumidor. O povo teve medo. E a gente continua tendo medo. Por quê? Nós adoramos as aparências. Aquilo que parece legal, opa, isso é de Deus. Vamos lá. E o que a gente fica meio assustado, isso não pode ser de Deus. Gente, vá além das aparências. Esse é um tempo da gente tomar atitudes que, estejam para além das aparências. Não nos contentemos com a superficialidade das coisas. A gente olha para alguma coisa e fala, não, isso aqui não é bom. Deus está chamando você, não tenha medo. Haja, vá em direção ao chamado dele. Mas a aparência, pastor, me assusta. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Entenda essa realidade. E eu fico muito preocupado porque a gente, nesse processo todo de aparência, a gente acaba sendo enganado. A gente gosta de ser enganado. Você vai lá comprar o carro, aí o cara fala assim, não, o carro ele tá assim como você está vendo, tem um negocinho para fazer, não sei o que e tal. Você não quer esse carro. Aí você vai comprar o carro, o cara vai você, tá novo, tá zero, hoje tá uma maravilha. Você bate na beirada da porta assim, cai o plástico. É esse que a gente compra. Porque a gente adora aparência. A gente quer ostentar alguma coisa que não é nosso muitas vezes. Meu irmão, em nome de Jesus, compreenda que esse é um tempo de ir além da aparência, além daquilo que os teus olhos estão vendo. Os olhos do povo viam a glória de Deus como fogo consumidor. Moisés via a glória de Deus como o lugar dele. O teu lugar, o meu lugar, o lugar da igreja é debaixo da glória do Senhor. É vivendo o sobrenatural. A gente caminha no texto aqui, verso número 18, e Moisés entrou no meio da nuvem, e depois que subiu o monte, Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Meu irmão, compreenda que nós precisamos viver o tempo de Deus. Ninguém consegue viver o sobrenatural fora do tempo de Deus. Moisés, ele fica ali 6 dias esperando, e ele entra, ele sobe o monte, e ele fica ali 40 dias e 40 noites ali, naquele lugar. O tempo de Deus, o tempo que Deus preparou, meu irmão, é perfeito, é pleno. Não adiantava ele entrar correndo antes, nem depois, era aquele momento. Nós não podemos perder esse momento da história que nós estamos vivendo como nação, como igreja. Esse é o momento da igreja se levantar e viver o sobrenatural de Deus. É o tempo de Deus para a igreja, é o despertar de Deus, o relógio de Deus já tocou e é a hora da gente dizer sim, Senhor, e viver o que Ele tem para a gente. E não se contentar, meu irmão, com nada menos do que a glória do Senhor. Esse sujeito aqui, ele tem coragem de entrar no meio da nuvem. Ele sobe até o cume do monte. Ele não está vendo. E nosso problema é esse. Muitas vezes a gente quer ver tudo. Eu preciso saber o que vai acontecer. Por que a gente adora profeta? Porque a gente quer saber do futuro, para não viver o hoje. Pastor, minha vida está muito difícil hoje. Se você não viver hoje, ela não vai ficar mais fácil amanhã, meu irmão. Hoje era o dia de Moisés subir o monte, para que ali ele pudesse ter essa experiência com o Senhor. Primeiro ele entra na nuvem, ele some. E depois, então, durante 40 dias e 40 noites, Deus trata com ele, Deus palestra com ele, meu irmão. Há muito de nós nesse evangelho que a gente vive e pouco de Cristo. Esse é o problema. Quando houver mais do Senhor e menos de nós, tem resultado. Quando a gente conseguir diminuir para que Ele cresça, Ele será visto. Mas, infelizmente, nós queremos ver todas as coisas, saber todas as coisas, para depois decidir se nós vamos obedecer ou não ao Senhor, se a gente vai seguir com Ele ou não. E não dá, Deus não trabalha dessa maneira. O tempo de Deus é o agora, é já, é nesse momento. Pastor, Moisés ficou lá 40 dias. Não adianta você apressar artista. Tem jeito, tem pedreiro que parece artista, já viu? O cara é pedreiro, quer fazer uma obra na sua casa, e aí você vai lá falar com ele, meu irmão, já tem 20 dias que você está fazendo
esse embolso não fica pronto, ó. Não pintaram a Capela Sistina numa semana. Mas você não está fazendo a Capela Sistina, meu amigo, você está fazendo um muro de embolso, não é só isso, mais nada. Não adianta apressar o artista. Com Deus, meu irmão, é no tempo perfeito. Deus não faz nada de véspera. No tempo pleno. Era o momento de Moisés. Esse é o momento da igreja. É tempo de a gente viver o sobrenatural. Eu olho para esse texto e eu vejo que há um chamado do Senhor para cada um de nós. Você que está em casa também é chamado pelo Senhor. Há um chamado para a sua vida. Eu olho para esse texto e eu percebo que é um chamado para que a gente vá além da aparência, que não nos assustemos com o que Deus vai fazer. Deus está sacudindo a terra, abalando esse mundo para que a igreja dele volte ao seu lugar. Deus está nos chamando para ir além das aparências, para no tempo dele, entenda o tempo de Deus para a tua vida. Salomão, Eclesiastes 3:1 fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é o tempo para a igreja se posicionar em testemunho, em vida cristã. Chega de ter um pé lá e o outro cá. Acerta o teu compasso com o Senhor, porque breve o Senhor voltará e não tardará. E aí fica naquele negócio, poxa, eu pensei que eu fosse morrer, eu tive tanto medo. Se tem medo de morrer, é porque ainda não está salvo. É porque ainda não descobriu que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida que conduz ao céu. E o texto no verso 15, para a gente finalizar aqui, diz assim o verso 15, ó. E subindo Moisés a um monte, a nuvem cobriu o monte. É preciso, meu irmão, crer para viver depois. Não é ver para crer, é crer para ver. Moisés, ele começa a subir um monte, ele está ali subindo um monte, e depois que ele começa a subida, a nuvem cobre o monte. E isso é interessante da gente pensar, né? Quase sempre nós queremos coisas que sejam palpáveis, que a gente veja, que a gente sinta. Pastor, eu senti um mover de Deus. Se você não se mover primeiro, as coisas não acontecem. Deus está chamando você a esse movimento de ir a Ele, de se colocar na direção dEle, de subir o monte. E quando Moisés começa a subir, a glória do Senhor vem sobre o monte. Quantas vezes nós queremos viver a glória de Deus, mas não nos movemos, não temos tempo para orar, não lemos Bíblia, não jejuamos, não procuramos coisas espirituais, não fazemos, não pregamos a palavra, não compartilhamos o evangelho com ninguém. Que tipo de espiritualidade é essa que a gente quer viver? Nula. E é que a gente tem vivido. E esses dias eles desmascaram, gente, as pessoas que se igrejaram e nunca se converteram. Porque o medo da morte mostra quem é quem. O vírus vai pegar todo mundo, vai morrer todo mundo. E agora, meu Deus do céu, como é que faz? Desespero. Por quê? Porque as pessoas têm vivido do que vem e não do que creem. Esse é um tempo de corações se abrirem, de nós dizermos para o Senhor: Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ter no meio da multidão que teve medo da glória de Deus. Eu quero ser como os homens que subiram à presença do Senhor. Eu quero ser como Moisés, que esteve lá debaixo da glória 40 dias e 40 noites. Eu quero ser como ele, porque ele era homem, era pessoa, ser humano como eu. Eu não posso me contentar com menos do que isso. E a gente se contenta. Ah, pastor, eram outras épocas, né, pastor? Eram sim, mas o Senhor não mudou. E Ele continua chamando a gente. Ele te chamou essa noite, pelo nome, para que você entre na glória dEle, além das aparências, no tempo dEle, por fé. Se a gente tomar essas atitudes, eu tenho certeza que nós viveremos coisas extraordinárias. Fora disso, vamos continuar marcando passo, vendo as coisas acontecerem, e quase sempre o nosso discurso realmente não era para a gente, é para mim, é para você. Deus está te chamando, falando no teu coração, dizendo para você: olha, sai do lugar comum, faça coisas diferentes, porque eu tenho um chamado diferente para a sua vida. E você que está aqui hoje, nunca entregou a vida